Pois é, galera, algo que não para mais de gerar assunto com certeza é essa união sinistra de Roman Reigns com Paul Heyman. Pois é, né? E cara, por que será que tá gerando tanto assunto, né? Não é à toa. Por quê? Porque o que está acontecendo com Roman Reigns e com Paul Heyman é o casamento perfeito. Tudo aquilo que reclamavam do Roman antigamente, tudo aquilo que diziam que precisava ser feito com o Roman Reigns, está sendo feito agora. Primeiro, a heel turn. Muita gente dizia que o Roman Reigns combinava mais como heel. Isso porque tinham acompanhado o Roman Reigns agindo dessa maneira no Shield, né? Era um cara muito agressivo, um cara que vinha, destruía, realmente ficava calado. E quando ele tenta virar um top guy da WWE, quando a WWE tenta impulsionar ele, ele começa a receber um grande hate. Muitas vaias, muita gente ali então torcendo contra ele. E é tudo que um heel precisa ter, né? É o que um heel mais quer ter é isso. É ele ter esse engajamento negativo, podemos dizer assim, né? É ter essa quantidade de pessoas contra ele e assistindo o show só pra torcer contra ele e falar dele. O importante é isso. Esse é o que um heel pode fazer. Mas a WWE não quis transformar ele em heel. Quis manter ele como babyface, embora muitas vezes dava pra ver que ela fazia de uma maneira bem provocativa mesmo e utilizar ele ali de algumas formas pra galera realmente odiá-lo, né? Então você vê lá ele no Royal Rumble de 2017, 2018, o de 2020, sempre chegando ali por último, pra galera torcer pro adversário dele, sabe? Pro adversário dele eliminar o Roman e o pessoal comemorar ali, ufa, graças a Deus não ganhou o Roman e tal. Era sempre essa mesma estratégiazinha de sempre ali a WWE tentando fazer com o Roman Reigns. Então, é esse o ponto. Roman Reigns combinaria mais pra ser odiado do que amado. Então por que não transformar ele logo em definitivo em um heel, né? O Triple H até tem uma entrevista uma vez falando que, bom, talvez não precise, né? Talvez ele já seja um heel na prática. Na teoria não, mas na prática talvez ele já seja, né? Mas ainda assim ficava aquele gostinho de tipo, não, mas eu acho que se ele fosse um heel, cara, um heel realmente assim, legítimo, tanto na teoria como na prática, nas histórias ele ser o cara que não tem a razão, eu acho que seria mais legal ainda. E então isso acontece. Roman Reigns fica ausente lá então da WrestleMania. A gente não sabe se os planos eram esses mesmo aí, de quando o Roman Reigns ganhasse o título universal ele virasse um heel. A gente não sabe. Nunca vai saber agora. Talvez só se um dia ele mesmo contar numa entrevista, né? Mas ele de repente então retorna meses depois, bastante forte, fibrado, e faz essa heel turn. Muita gente ficou chocado, né? E é engraçado porque o pessoal que julgava muito as atitudes do Baron Corbin, as atitudes do Brock Lesnar, as atitudes do Seth Rollins, normalmente era a mesma galera que adorava o Roman Reigns. E agora eu me pergunto, o que essa galera vai fazer? Vai continuar apoiando o lutador porque gosta do lutador? Ou vai abandoná-lo porque reprova suas atitudes, já que reprovava de outros lutadores que eu acabei de citar aqui, que faziam atitudes parecidas, às vezes até menos covardes, né? Vai ser curioso ver essas pessoas, vai ser curioso. Mas, de qualquer maneira, ele então faz essa mudança que a galera sempre pediu. De modo geral, assim, a maioria eu posso dizer. Outra coisa. Muitos diziam que o Roman Reigns não tinha lá um grande carisma, que inclusive aí faz muito sentido ele realmente ser heel, porque o heel às vezes é bom ele ser carismático, mas o face é uma obrigação. E o top guy piorou então. Agora, um top guy que não tem carisma, aí é complicado. E pra você ter carisma, muitas vezes você tem que ser muito bom no microfone. Você tem que saber falar muito bem. E o Roman sempre teve dificuldades. Primeiro tentaram fazer ele ali ser um cara mais solto, mas quando ele ia rir, você não conseguia levar a sério. Era muito estranho ali, ele felizão. Você esperava que ele seria um cara mais sério mesmo. Ele tentou ser um cara mais sério, um top guy diferente. Mas também falava pouco e às vezes isso fica meio chato, né? Aí você vai rivalizar com o Goldberg, você vai falar eu sou o próximo e pronto. Você não tem um desenvolvimento ali, né? Você não ataca o seu adversário, você não fala do seu adversário, você simplesmente ali cita algumas frases de impacto, né? Ah, eu não sou um cara bom, eu não sou um cara mau, eu sou o cara, acredito nisso, eu posso, eu vou, esse é meu quintal. Sempre frases, sempre bordões ali e se resume a isso, né? E vai ficando um tanto chato ali, sabe? Tipo, um personagem que não dá pra você ir mais longe do que só isso, né? E então, alguém precisava falar por ele.
Ou ele ficar unido ao Shield, que tentaram fazer isso várias vezes, e o Shield ele ia ajudar ele nesse quesito. Ou então ele ter um manager. E aí é uma ideia que eu vivia falando, olha, o Paul Heyman, eu acho que ele poderia se encaixar com o Roman Reigns, ele poderia se encaixar com o Braun Strowman, com esses caras, mas acho que o Roman combina, porque em 2018 eles estavam rivalizando lá, o Brock Lesnar e o Roman Reigns. E o Brock Lesnar tinha o Paul Heyman ali como seu manager. Se o Roman bate o Lesnar, o Heyman, esperto do jeito que é, ele olha pro Roman Reigns e fala, olha, o Lesnar tá ultrapassado, eu preciso de um novo cliente. Um cliente mais jovem e preparado, acho que vai ser o Roman. E pronto, poderia acontecer isso entre eles, né? Mas, passa o tempo, isso não acontece. Mas agora aconteceu. Paul Heyman se une ao Roman Reigns. Então, mais uma coisa. O pessoal pedia pra ele ter um manager, alguém pra falar com ele. A WWE dá simplesmente o Paul Heyman, que é o melhor manager da atualidade. Um dos maiores de todos os tempos. Um excelente manager. Fala muito bem, convence muito bem. E o outro ponto é, o Paul Heyman precisava de um novo cliente. Porque o Brock Lesnar vem muito em baixa, desde o ano passado, com as derrotas pro Seth Rollins, esse ano para a derrota do Drew, tanto no Royal Rumble como na WrestleMania. Então ele precisava de algum substituto. Não só por isso, mas porque o Brock Lesnar pode estar saindo da WWE. O Brock Lesnar está afastado, o Brock Lesnar talvez volte só daqui a alguns meses, isso se voltar. Então, e aí, como que a gente vai usar o Paul Heyman nos shows? Como que ele pode ser útil pra gente? Aí está a resposta. Você tem o Roman. E mais do que isso, diferente do Brock Lesnar, que aparecia só de mês em mês assim, o Paul Heyman com o Roman Reigns pode aparecer semanalmente. Então você tem alguém gênio como o Paul Heyman é, alguém inteligente como o Paul Heyman, alguém fala bem como o Paul Heyman toda semana, isso é muito útil, isso é muito interessante, isso ajuda demais as histórias. Então, ele precisava de um cliente e o Roman precisava de um manager. Um casamento perfeito. Eles meio que completam as necessidades que eles tinham, né? Então, pra mim, foi uma ótima escolha essa aliança entre eles. Foi algo que realmente eu não tava esperando pra acontecer esse ano, mas combinou, casou certinho. E assim, o que alguns ainda podem reclamar do Roman hoje é a questão de que, mas ele é um super push, ele tem muito destaque, mas isso não vai mudar. O nome que o Roman Reigns tem hoje não tem como mudar. Da mesma forma que não tem como mudar o Seth Rollins, não tem como você mudar o Randy Orton ter push, não tem como você mudar o John Cena ter push. A partir do momento que esses caras conseguem os seguidores que eles conseguem as vendas que eles conseguem as conquistas que eles conseguem, você espera o quê? Que do dia pra noite ele vai ser tratado igual um cara do midcard? Não dá. E quando acontece isso raramente, como por exemplo aconteceu com o Sheamus mais recentemente, aí o pessoal reclama. Então pera aí, então vamos entrar numa coerência aqui. É ruim um cara com várias conquistas de repente ser tratado dessa maneira ou não? Então não dá pra ficar lamentando que o Sheamus aí é tratado dessa maneira e querer que o Roman Reigns de repente perca todo o punch que ele tem. Aí desculpa, aí não dá mais. Hoje, você gostando ou odiando, Roman Reigns é uma realidade. Não adianta, Roman Reigns é uma realidade. A quantidade de seguidores, a quantidade de importância que ele tem para a WWE é um fato. É um fato. E é uma coisa que eu disse lá em 2017, vocês vão lembrar de alguns vídeos. Não é mais tempo para discutir se o Roman Reigns tem que ser o cara da WWE, tem que ser o rosto da WWE, se ele tem que ganhar o que ele vai ganhar. É o momento de discutir como fazer isso de uma maneira legal. Porque ele vai ter isso. Não adianta mais querer bater o pé. Ele vai ter isso. Não é mais momento de discutir isso. Agora, vamos discutir a maneira. Porque se a gente já sabe que ele vai estar ganhando de tudo, então vamos discutir a maneira que vai fazer isso. Qual a melhor fórmula? Vai ser com manager? Vai ser heel? Vai ser face? Vai ser over? Vai ser covarde? E aí, agora eu acho que é uma maneira que fica mais interessante. A longo prazo. Então, pra mim, é isso. Foi uma ótima aliança que eles fizeram.